vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 25. A palavra vai dizer o seguinte: E havia um homem em Maom, cujas posses estavam no Carmelo. E o homem era muito abastado, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Ora, o nome do homem era Nabal, e o nome da sua esposa era Abigail, e ela era uma mulher de bom entendimento e de formosa aparência. Mas o homem era grosseiro e mau nas suas ações, e ele era da casa de Caleb. Quando eu fiquei lendo essa palavra, aí a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher de bom entendimento e de formosa aparência. E eu fiquei imaginando como ela deveria ser bonita, né? Porque para a Bíblia declarar que ela era bonita e que ela é inteligente, de fato ela era bonita e ela era inteligente, né? Mas ao mesmo momento que a Bíblia vai elogiar, né, e falar bem de Abigail, a Bíblia também vai dizer que o esposo dela era o quê? Era grosseiro, né? Era, como a Bíblia vai dizer aqui, ele era mau nas suas ações. E você fica imaginando como é que água e óleo se mistura. Como é que coloca junto numa vasilha só? Não se mistura, né? E falando de relacionamento, eu comecei a imaginar como seria o relacionamento de Abigail e de Nabal. Porque quando a gente anda em comunhão, como eles estavam falando aqui, né, que a gente pode chegar em casa, chamar o marido, conversar, e os dois estarem aflitos, e vai e vem, né? É muito lindo, né? E eu tenho certeza que Deus opera grandemente, né, nos casais assim. Mas aqui em Abigail e Nabal, a gente não vai ver isso. Apesar da Bíblia relatar que ele era um homem muito rico, né? Aí você fica pensando, tá, mas eles não tinham união, mas eram abençoados, era rico. Mas porque a palavra também vai dizer que o sol ele nasce para o justo e para o injusto, né? Então muitas das vezes a gente vê pessoas injustas prosperando, pessoas de mau coração prosperando, e você que tá boa, que ajuda, que tá toda hora ali é só lapada, né? Mas a palavra vai dizer que nasce para os dois, né? E que há um propósito em tudo que a gente passa, né? Aleluia! Então, se você ainda não começou a colher os seus frutos, mesmo debaixo do mesmo sol, há um tempo determinado para todas as coisas, né? O Senhor está preparando você para você receber, né? Porque a palavra vai dizer que Nabal ele estava no Carmelo tosqueando as suas ovelhas. E Davi, né, que estava, foi assim que Samuel morreu, Davi decidiu descer para o deserto. E quando Davi decidiu descer para o deserto, ele ficou sabendo que Nabal estava com suas ovelhas. E aí, a palavra vai dizer que Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E Davi enviou 10 jovens e disse aos jovens: Subi ao Carmelo e ide até Nabal e saudai-o em meu nome. E assim direis àquele que vive em prosperidade. Mesmo Nabal sendo mau, ele vivia em prosperidade. E dizei a ele: a paz seja contigo, a paz seja com a tua casa, e a paz seja com tudo o que tens. E ora, tenho ouvido que tu tens tosqueadores. Ora, os teus pastores que estavam conosco, nós não os ferimos, nem houve qualquer coisa que lhes faltasse todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens e eles te mostrarão. Portanto, permite que os jovens encontrem favor em teus olhos, pois chegamos em um bom dia. Rogo-te o que quer que venha à tua mão, aos teus servos e ao teu filho Davi. E quando os jovens de Davi vieram, eles falaram com Nabal, segundo todas estas palavras em nome de Davi, e terminaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Há muitos servos atualmente que rompem, cada qual com o seu senhor. Devo, portanto, eu tomar do meu pão,
da minha água e da minha carne que matei para os meus tosqueadores e dar a homens que não sei de onde são? Devo eu, portanto, assim os jovens de Davi voltaram no seu caminho e se foram novamente, e vieram-lhe e contaram todos aqueles dizeres. E Davi disse aos seus homens: cinge sobre cada homem a sua espada. E eles cingiram sobre cada homem a sua espada. E Davi também cingiu a sua espada e subiram lá atrás de Davi. Cerca de 400 homens. E 200 permaneceram juntos aos seus pertences. Para quem não entendeu, vou explicar um pouquinho. A palavra vai dizer que Davi ajudou ao povo de Nabal a tosquear as suas ovelhas. Ajudou durante o momento mais difícil, que eles ficavam afastados, naquele período onde vinha muitos salteadores, onde vinha muito ladrão, E Davi ficou ali fazendo como um muro de proteção contra eles, para que nada acontecesse. E como era um momento festivo, onde era comum eles fazerem essa matança, digamos assim, e dividir, e presentear uns aos outros, e Davi pensou, nada mais justo, Porque eu ajudei, eu protegi, Eu fui socorro bem presente na hora que eles precisaram. Então manda 10 homens lá, manda 10 jovens, e os 10 jovens foram lá e falaram para Nabal que Davi estava pedindo o quê, gente? Comida. Para quem não sabe, naquela época Davi ainda não era levantado rei, mas ele já tinha sido ungido rei por Samuel, pelo profeta Samuel. E o exército de Davi era a escória que ninguém queria. Era um povo que não prestava mais para nada, era matador, era um povo que estava excluído da sociedade. Esse era o exército de Davi, que pelas contas aqui eram os 600 homens, só que não prestavam para nada, eram os piores. Era só, vou dizer o nome aqui que não pode, entendeu? E Nabal foi capaz, teve a coragem, porque ele sabia também que Saul estava procurando Davi para matar. Então ele disse, oxente, eu tenho que nada a ver com Davi? Quem é esse? Quem é Davi? Quem é Jessé? Mas ele sabia que era Davi e quem era Jessé, porque tinha cuidado dele. E quantas das vezes eu e você passamos por situações onde a gente tira do nosso próprio bolso, onde a gente ajuda, onde a gente cuida, protege, e quando a gente precisa, a pessoa vai dizer que tem eu contigo. Não fez mais do que sua obrigação. No momento que a gente precisa de uma ajuda, porque se Davi foi pedir comida é porque ele estava tudo com fome. E homem com fome não é brincadeira não, viu? Agora imagine 400 homens irados com fome, tudo revoltado no sol quente, com aquelas armaduras pesadas, e ainda ouvir uma afronta dessa. Nabal foi corajoso. Na verdade ele não foi corajoso. A palavra vai dizer que o nome de Nabal significa insensato. Então Nabal, ele falou sem pensar. Ele não pensou nas consequências que aquele pedido negado iria trazer para ele, E na sua insensatez, ele levantou a ira de quem? De Davi. E Davi, que só tinha mandado 10 homens, disse, vai lá, traga 10 homens. Imagine 10 homens carregando comida, não era muita coisa não. Não era muita coisa não, mas ele negou. E aí a palavra vai dizer que quando ele negou, Davi ficou enfurecido e disse, pega 400 homens. É 400 homens, Gilson. É muito frango para abastecer 400 homens. E disse, pega esses 400 homens e afia as suas espadas, porque eu também vou afiar a minha. E a gente vai descer. E Davi disse, eu ainda duvido se até amanhecer o dia tem algum vivo na casa de Nabal. Porque uma das piores dores que o ser humano sente, que machuca e que às vezes faz a gente sair até do espírito, é a ingratidão. É a ingratidão. Quem já passou sabe como dói. Você fazer. E quando você precisa, a mão é encolhida, E aí eu fiquei pensando que Davi tinha sentido. E a palavra aqui do culto falou muito também sobre isso. Quando a gente é guiado pelo que a gente vê e não pelo que a gente ouve, Quando a gente é guiado pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, a gente vai olhar a situação e vai ver que ela é toda contrária.
contrária. A situação ela é toda contrária e você não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, não sabe a quem recorrer. E você começa a tomar decisões que não era para você tomar. E você começa a ter atitudes que não é para aquele momento para você ter. Porque se Davi permanecesse na atitude que ele estava desejando tomar, ele ia ter sangue inocente na mão e ele não ia poder assumir como rei. E às vezes eu e você tomamos decisões fora do tempo, fora da ação, fora do comando de Deus, fora da direção do Espírito, por um momento de raiva, por um momento de incerteza, por um momento de crise. Tomamos decisões que não é para tomar, né? Mas Abigail aqui, ela está se levantando e ela está ensinando para mim e para você que existe um tempo para a gente tomar decisões precipitadas. A gente precisa entender que existe um tempo que Deus está reservando para que a promessa se cumpra na minha e na sua vida. Mas se eu não respeitar esse tempo e as contradições que o tempo vai ter, porque ainda que você tenha uma promessa, mas a promessa ela também traz tempestades no meio. Mas a palavra também ela vai dizer que Deus também se encontra no vento e na tempestade. Né? Então, ainda que você tenha uma promessa, que venha o vento, que venha a tempestade, mas você tem que ter calma. Porque se você for agir pelo seu instinto, pela sua personalidade, que muita gente tem personalidade forte, na mesma hora fala o que tem para falar mesmo, faz o que tem para fazer, aí as consequências vêm depois. E às vezes você está já no comecinho da fila e você vai lá para o final e não sabe por quê. Porque não tem autogoverno, porque não tem autocontrole, porque fala o que quer para falar, diz o que quer dizer e depois escuta e colhe o que não quer colher. Mas foi você mesmo que plantou, foi você mesmo que semeou. Eu analisando essa história de Davi, eu digo, cara, Davi é sanguinário, viu? Porque Davi disse, olha, como é que ele diz aqui? Ele diz assim, aleluia. Ele diz assim, foi bom conosco, éramos como uma muralha de fogo, e nem o mal acometia eles. Veja só, Davi fazia o quê? Davi protegia todo mundo, Gilson. Davi estava ali de dia e de noite protegendo, e no momento que Davi precisou de um acolhimento, Nabal foi insensato. Nabal não deu. E eu disse, meu Deus do céu, como é que a pessoa pode ser assim, né? Porque a gente não nega um prato de comida. Imagina para um exército furioso desse. Aí o camarada, diga a Davi que venha comer aqui comigo. Diga a Davi que venha aqui comigo. Aleluia. Mas às vezes uma atitude, Jaqueline, insensata, coloca toda a nossa família no meio da perdição. Porque a palavra vai dizer que Davi disse que ia matar tudinho. Ia matar tudinho, não ia sobrar nenhuma criança. Por conta da atitude de Nabal. Todo mundo ia pagar o preço. E aí, a gente continua lendo a palavra aqui. A gente vai ver que Abigail entra na história. Quando a Abigail entra na história, a história começa a tomar um rumo diferente. Aquilo que era para ser morte, passa a ser vida. Porque se Abigail não entra na história, Davi chegava e fazia porque de fato ele fazia. De fato ele estava preparado para fazer. E o inimigo, ele não brinca de ser inimigo não. Na primeira oportunidade, ele vai lá e faz a festa. Não é verdade? Aleluia. E a palavra vai dizer... Então, a palavra vai dizer o seguinte. Que vem um servo, né? E chama Abigail. A palavra vai dizer assim. Porém, um dos jovens, que é um dos servos, contou a Abigail, a esposa de Nabal, dizendo... Eis que Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, e ele ralhou com eles. Porém, os homens foram muito bons para conosco, e não fomos feridos, nem nos faltou coisa alguma, contanto que estivéssemos em trato com eles, quando estávamos no campo. E eles eram uma muralha para nós, tanto de dia como de noite, e todo o tempo estivemos com eles, cuidando das ovelhas. O servo está contando para Abigail o que aconteceu lá em cima com eles. Agora, portanto, sabe e considera o que farás, pois o mal está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa,
pois ele é de tal modo filho de Belial, que um homem não consegue falar com ele. Olha só. Será que o homem era ignorante? Eu aprendi que a ignorância, a estupidez, ela levanta muros. A estupidez, quando você é estúpido e ignorante, a ignorância só faz com que as pessoas se afastem de você. E vai chegar um certo ponto da sua vida que, se você não mudar o seu jeito, as pessoas vão se afastando de você. E chega a tal ponto que você não entende porque você está sozinho. Mas é a arrogância, é a ignorância, né? E aí eu tenho um testemunho muito perto de mim mesmo, que Deus quebrou até entender que ninguém vive sozinho. Eu era uma pessoa que eu não gostava muito de pedir ajuda. Eu não gostava de pedir ajuda. Eu me virava, mas eu não pedia nada a ninguém, sabe? E Deus me levou a um certo ponto que ou eu pedia ajuda ou eu morria. Ou eu dizia, me ajuda aqui, faz um favor aqui pra mim. E hoje não. Hoje, quando vem a primeira dificuldade, eu já olho quem tá do lado já pra pedir. Quem é que tá aqui? Menino, vem cá. Tem esse tempo não, porque eu sei que Deus me tratou. E eu fico vendo pessoas que não têm, né? Acho que isso pode se chamar de humildade, de reconhecer que precisa de uma pessoa do lado, que precisa de uma ferramenta de outra pessoa, que precisa de um favor, de um conselho, né? E nessa noite Deus está dizendo, reflita quem você é. Até para você nascer, foi alguém que fez seu parto. Até para você morrer, alguém que vai levar o seu caixão. Quando você nasceu, precisou que alguém desse um banho. Quando você ficou velhinho, precisou que alguém vá cuidar também. Então, quem somos nós na fila do pão? Para se achar únicos e independentes, fortes o suficiente para a eternidade? Só basta você olhar. Quando você dorme, quem é você? Ninguém. Só quando você dorme, você está saudável, mas dormiu, apagou. Não é verdade? E aí você vê Nabal com toda a sua prepotência, com toda a sua arrogância, né? Não escuta nem um servo. E o servo sabia quem? Eu achei muito interessante quando a palavra vai dizer assim, que um servo viu e foi contar para Nabal. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, que foi o que a palavra ministrou para mim. Você faz muitas coisas e acha que ninguém vê, mas um tá vendo. Um tá vendo. E é ele quem honra, é ele quem justifica, é ele quem testifica. O bom que é ele que abate, que levanta, que dá, que tira. O bom é que é ele. O bom é que é ele, ainda quando ninguém vê, ainda quando ninguém reconhece. Mas ele está lá no oculto, Gilson, no escondido. Ele está contemplando até os teus pensamentos. Como eu falei da outra vez que eu vim aqui pregar, ainda que você vá lá para as profundezas, o Senhor te vê. Ele contempla o seu deitar, o seu levantar, o seu trabalhar. Ele contempla quantas vezes você está em cima da moto com os seus pensamentos, né? Ele contempla cada curva que a gente faz, cada lágrima que a gente derrama, cada palavra que a gente diz assim, Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Senhor, eu não aguento mais, mas Ele está ali contemplando. Ele está contemplando. E a palavra vai bem clara quando Ele diz assim, se estiveres comigo, estarei contigo. Estiveres comigo, estarei contigo. Então não tenha medo. Não tenha medo, Jaqueline. É cansativo, Jaqueline. É cansativo, mas é o Senhor. O Senhor é quem está contemplando. É o Senhor quem está anotando, é o Senhor quem está vendo tudo. Muitas das vezes a gente quer, né, que alguém olhe para a gente e diga assim, está cansado, está cansada, não está aguentando mais, deixa eu pegar aqui um pouquinho, mas eu vou dizer uma coisa para você, o Senhor é quem sabe o seu limite. Jamile estava pregando aqui e eu vejo Jamile uma menina cheia do Espírito de Deus. E eu fico, Deus, às vezes a gente não entende por que tanta provação dentro de casa, por que tanta luta. É porque o Senhor está forjando mulheres fortes dentro daquela casa. O Senhor está forjando porque se vocês vencerem ali, vocês estão preparadas para qualquer coisa. Se vocês enfrentarem com força, com fé, como vocês estão enfrentando, vocês vão enfrentar qualquer coisa. E o Senhor estava ministrando ali atrás, Jamile aqui ministrando com Jesus. É por isso que vocês são tão perseguidas. É por isso que é tão difícil. É porque o Senhor vê em vocês
essa força, essa disponibilidade dele usar. Porque tem tanta gente tão capaz, às vezes a gente pensa, tem tanta gente tão capaz que poderia fazer no meu lugar, tem tanta gente tão capaz que poderia fazer o que eu não posso fazer, mas foi vocês que Deus escolheu. Aleluia! Glória a Deus. E a palavra vai dizer aqui, acho que está dando alguns... Energia. É? A palavra vai dizer que foi com Abigail que o servo foi falar. Por quê? Porque com Nabal não tinha abertura. Com Nabal não tinha abertura porque o homem era ignorante, o homem era bruto. O homem era pedra de tropeço mesmo. E eu lhe pergunto, quem é você quando as pessoas querem se dirigir a você? Será que você dá essa abertura? Será que a sua postura tem sido de alguém que pode chegar e se aconselhar com você? Ou você tem se fechado? Quer que eu troque? Não? Ou você tem se fechado cada vez mais e as pessoas têm se distanciado de você por conta do seu posicionamento? Talvez você nem seja essa pessoa tão dura. Talvez você não seja essa pessoa que muitos têm até medo de falar. Eu sempre, depois que eu ouvi o testemunho da pastora, que ela fala que ela era uma pessoa bem séria, né? Deu certo? Oi? Séria até... Aí melhorou aqui. Que a pastora era muito séria, que ninguém conseguia falar com ela, achava, né, pastora? Tinha medo. Tinha medo de falar com ela, se afastava dela, né? E ela não era assim. Ela não era, mas era o que ela passava. E o que eu achei bonito, né, foi, eu trago pra minha vida hoje, é isso, é de ela dizer, pedir a Deus e dizer, Deus, qual é a minha atitude que tá levando as pessoas a acharem isso de mim? O que é que eu tenho feito, né, pra que as pessoas achem isso de mim? Porque se eu faço uma pessoa pensar assim, eu tô levando ela a pecar e automaticamente eu tô pecando também, né? Então, que você reflita na noite de hoje, né? Qual é a postura? Qual é a abertura que você está dando para as pessoas chegarem até você? Porque muitas das vezes, Tayane, as pessoas dizem, sou desprezada, mas muito é afastamento também. Muito eu não me permito, muito eu não me abro, muito eu não converso, muito eu não confio, né? Muito eu me isolo. E aí as pessoas vão desistindo também, né? E aí a palavra vai dizer que o servo foi falar com Abigail, porque com Nabal ele não escutava, ele não falava. E aí a palavra foi dizer que Abigail se apressou. Quando ela ouviu, ela nem conversou, viu? Não tem conversa não, ela ouviu. Quando ela ouviu, ela se apressou. Pegou 200 pães, 2 garrafas de vinho, 5 ovelhas recentemente preparadas e 5 medidas de cereal tostado e 100 cachos de uva passas e 200 bolos de figo e os colocou sobre o jumento. E disse aos seus servos, segue avante, antes de mim, eis que vou depois. Ela, porém, não contou nada ao seu marido. E aí eu fiquei imaginando aqui também, Marcelo, só é uma bicha inteligente, é estrategista. Ela disse, manda a comida primeiro, porque Davi tá com veneno, com fome. Se eu chegar lá, ele nem me escuta, manda a comida primeiro e depois eu vou. Outra coisa que eu fiquei pensando foi que ela não foi indagar o marido dela. Autogoverno, porque eu não vou mentir não. Porque se eu digo logo lá, Ivanildo, como é que tu, rapaz, tu sabia com quem tu tava falando? Não é? Eu não vou mentir. Deus sabe que eu ia ver. Mas essa palavra me ensinou. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra me ensinou a eu ter mais autogoverno, né? Porque a vontade que dá é de você chegar lá, pegar quem fez a besteira e dizer, olha, menina, é assim, 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 né? Mas a Abigail fez diferente. A Abigail fez, primeiro eu resolvo. Primeiro eu tomo uma atitude. Aleluia. Primeiro eu evito a desgraça. Primeiro eu evito a morte dentro da minha casa e depois eu vou atrás de confusão. Que nem atrás de confusão ela foi, mas no outro dia ela confessou. No outro dia eu resolvo, né?
E aí você vê muita gente diante de um momento difícil, diante de uma opressão do inimigo, diante de uma afronta de Satanás, e ela vai choramingar. Abigail podia ter... Ai, meu Deus, porque ela era rica, gente. Abigail era rica, a palavra vai dizer que Nabal era rico. É toda pessoa rica que tem uma atitude dessa, ela ia montar em cima de um jumento. Ela poderia pensar, Abigail, tem um servo para isso, mandava um servo. Mas não, a palavra vai dizer que ela mesma preparou tudo, juntou todas as comidas, escolheu os servos e disse, olha, vai. Ela não foi atrás de problema não, ela tomou uma atitude. E às vezes o que Deus espera de mim e de você é uma atitude na hora da adversidade. Aleluia. É uma atitude diferenciada da que você já é acostumada a fazer. É uma atitude que você nunca tomou para você obter aquilo que você nunca obteve, ter o sucesso que você nunca teve. A Abigail, ela não foi atrás de confusão com o marido, ela não foi atrás de conversa com os servos se estava falando a verdade, se não estava. A Abigail, ela prontamente foi resolver. E a gente vai ver aqui também que até, acho que o pastor que falou, foi Jamile. Acho que foi Jamile que falou de Moisés. E eu disse, meu Deus do céu, que eu tinha pensado aqui, quando Moisés disse assim, clamou a Deus, e Deus disse assim, Moisés, por que tu clamas a mim, Moisés? Pega o cajado. Então Deus disse assim, toma atitude. Toma atitude, porque para Deus fazer as coisas, Ele conta com a gente também. Então a Abigail, ela não foi só se lamentar não, ela não foi só choramingar e dizer, meu Deus, o que te morreu tudinho, tudo acabado. Não, a Abigail, ela foi tomar uma atitude certa, gente, uma atitude certa. Naamã, a gente vai ver Naamã, a palavra vai dizer que Naamã, se ele não mergulhasse 7 vezes, ele não estava curado. Era uma atitude de quem? Dele. Às vezes eu e você queremos receber bênção da parte de Deus, mas a gente não faz, não dá um passo, não toma uma iniciativa, não tem uma mudança, não corre atrás de nada, chega assim e assim é. Não. Eu sempre fico falando, né, que quando eu tô ali naquele espaço, eu digo, Deus não deixa eu sair dessa Campina Grande, que é pra eu não me esquecer quem eu era. Então eu tô ali no salão e eu tô olhando pra salinha que eu tava. Todo dia que eu saio ali na recepção, né, que eu fico mais intocada lá dentro, mas quando eu saio na recepção, eu olho pra salinha que eu atendia. E se eu tivesse ficado lá na salinha, pensando na promessa que Deus tinha me feito, esperando Deus fazer, acho que eu ainda estava lá, na salinha. Né? Então Deus requer de mim e de você uma atitude, uma ousadia, uma coragem. Na frente está o mar vermelho, atrás está Faraó, e você? Está perdido, deitado, dormindo, choramingando, reclamando, brigando com o povo. Quem é você? Quem é você no deserto? Quem é você? Porque no deserto, meu filho, sabe quem é que ele visita? A palavra vai dizer que quando Jesus estava no deserto, quem foi que visitou ele? Quem é que sabe? Além do real. Foi Satanás. Foi Satanás. Então no meu e no seu deserto, quem vai visitar você e eu é Satanás. Vai visitar pra quê? Pra fazer você desistir. Pra fazer você voltar atrás. Então não espere visita boa não, viu? Não espere não. Não espere não. Reaja, tenha atitude. Aleluia. Eu vim aqui para dizer para você, reaja, tome uma atitude. Glória a Deus. Abigail, ela tomou uma atitude. Glória a Deus. Abigail, ela organizou os servos, ela organizou a comida e ela mandou, vai na frente, ela tinha um plano. Ela disse, olha, primeiro a comida, depois os servos, sobe tudinho, eu vou pegar o jumento e eu vou atrás, mas vocês vão na frente. Ela tomou uma atitude. Então tome uma atitude. Aleluia. Não fique no deserto batendo papo com Satanás, porque ele não tem coisa boa para colocar na sua cabeça, não. E se necessário for, profetize dentro da sua casa e dê um grito nele e diga, ei, Satanás, pare de falar nos meus ouvidos. Aleluia. Pare de falar no meu ouvido. Porque quando a gente está numa situação difícil, a gente não anda pelo que a gente vê, não. A gente não anda, não. Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscitou no 3º dia, a palavra vai dizer que Maria correu para lá e quando chegou lá, a pedra estava removida. E Jesus não estava mais lá. Mas Jesus tinha andado 3 anos com eles dizendo o quê?
Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. E Maria se lembrou? Ela não se lembrou, sabe por quê? Porque quando ela viu a pedra removida e ela disse para ele, meu mestre, cadê meu mestre? É normal. Na hora do desespero, na hora da angústia, você se esquecer do que Deus prometeu. Mas faça um esforcinho. Faça um esforcinho e se lembre. Não vá pelo ver. Porque se a gente for olhar a situação, pastor, se a gente for ver que a gente não tem condições de estar pagando o aluguel, a gente não tem condições de colocar uma porta de vidro, a gente não tem condições de fazer o que a gente quer fazer, a gente paralisa. Mas a gente tem uma promessa. Glória a Deus. A gente tem uma promessa e a promessa da gente ter uma visão, que a visão é uma promessa. Porque eu creio que antes de nascer no meu coração, no coração do pastor, no seu, nasceu no coração de Deus. Glória a Deus. Antes da promessa estar aí concretizada, brilhante, prateada, ela nasceu no coração de Marcelo, mas também nasceu no coração de Deus. É verdade. Então, se a gente for guiado pelo que a gente vê, pela situação, pela tempestade, Jane, a gente não faz nada. Mas quando a gente é guiado, que há uma promessa sobre a nossa vida, a palavra vai dizer que Maria está desesperada e vê o jardineiro e ela diz, meu Senhor, aonde colocaram o meu mestre? Né? E ela não reconheceu que era Jesus. Por quê? Porque os olhos dela estavam fitados no que ela via. E a palavra vai dizer assim, você viu onde está o meu mestre? A palavra vai dizer que ela se vira e vai. Então ela só estava pelo que ela via. E aí Jesus fala de lá, Maria, Maria. E sem se virar ela responde, Rabone. Glória a Deus. Mestre. Aleluia. Então não foi pelo que ela viu, foi pelo que ela ouviu. Então quando tem uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida, a situação ela pode parecer que não vai acontecer. Mas se Deus prometeu, Ele vai realizar. Aleluia. Então mesmo que tudo pareça improvável, mesmo que tudo esteja, né, falando que não vai dar certo, que não vai conseguir, ainda que bata o cansaço, diga para você mesmo, é só uma fase. Aleluia. É só uma fase, vai passar. Vai passar. É só uma fase. Quando tudo parecer perdido, quando você não souber mais nem para onde ir, feche os olhos onde você estiver e diga, é só uma fase, vai passar. Aleluia. É só uma fase. Glória a Deus. Aleluia. Eu Glória a creio, Deus. Jesus. Mas tome uma atitude. Tome uma atitude. E a palavra vai dizer que Abigail... e assim foi que enquanto ela montava o seu jumento, ela desceu pela cobertura do monte, e eis que Davi e os seus homens desceram contra ela, e ela os encontrou. Ora, Davi havia dito, certamente em vão guardei tudo o que este companheiro tem no deserto. Olha a indignação dele. De modo que nada faltou de tudo que lhe pertencia, e ele me retribuiu o bem com o mal. Ele já estava tão indignado que quando ele encontrou com ela, ele já foi logo dizendo... ele já foi logo dizendo, e é assim que você me paga o bem com o mal? E ainda, assim ainda mais, faça Deus aos inimigos de Davi. Se eu deixar tudo o que lhe pertence pela manhã, qualquer um que mije contra a parede. E quando Abigail viu, ela se apressou. Ela fez o quê? Se apressou. Ela tomou o quê? Uma atitude. Ela agiu mais uma vez. E apeou o jumento e caiu diante de Davi, sobre a sua face, e se curvou até o chão. E caiu aos seus pés e disse, sobre mim, meu Senhor, sobre mim, deixa esta iniquidade estar, e deixa a tua criada, rogo-te, falar ao teu ouvido, e ouve as palavras da tua criada. Então, Abigail, quando ela viu Davi, ela disse, Davi, deixa eu falar, pelo menos deixe eu falar. Porque tem situações na nossa vida, Tayane,
que às vezes a gente não quer falar mais porque a gente já cansou mesmo de falar. Mas tem situações na nossa vida que a gente precisa falar o que está dentro da gente. Tem situações que a gente precisa colocar para fora. Porque às vezes a gente não consegue seguir se a gente não falar. Né, Cauana? A gente precisa colocar para fora aquilo que está dentro da gente. Porque quando a gente coloca para fora aquilo que nos machuca, aquilo que nos oprime, né, Satanás ele perde o poder sobre a minha e a sua mente. Né? Quando a gente confessa para Deus, né, aquilo que machuca, Deus, eu fui tão ferida aqui. Eu tenho aprendido a contar para Deus as minhas histórias. Porque cada vez que eu leio na Bíblia, né, e eu vejo os grandes profetas, as pessoas que Deus operou grandes milagres, eles contam a história para Deus, né? E eu acho muito incrível que eles também usam a palavra contra Deus, né? Porque se na tua palavra está escrito assim, 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 o Senhor fez uma promessa que assim, 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 né? Então que a gente venha aprender a usar as palavras no momento das nossas orações. Dizer, Senhor, o Senhor fez uma promessa assim, assim, assim. Né? Porque todos os momentos que Deus se encontrou com as pessoas e Jesus fazia um milagre, Jesus perguntava o que queres que eu te faça. Ele não sabia? Ele sabia. Né? Então que a gente tenha um relacionamento com o Senhor e coloque para fora aquilo que machuca, aquilo que oprime, aquilo que dá autoridade para Satanás aprisionar você, aprisionar seu ministério, né? E assim, e aí Abigail começou a falar, né? Rogo-te, meu Senhor. Aqui já ela já pegou o jumento, já correu, já entrou em ação. E agora ela vai entrar em ação agora na cena principal, o ator principal, que era Davi. As histórias da Bíblia é um filme, né não, Gilson? Gilson estava assistindo esse dia, José, eita. É um filme, imagina aí, no deserto, aquele sol quente, queimando tudo laranja, amarelo, é só areia, pedra, né? E vem Abigail naquela terra quente. Meu velho, deixa eu falar, né? Deixa eu falar. E aí ela começa a falar com Davi, rogo-te, meu Senhor, não leve em consideração este homem de Belial. Ela estava falando de quem? Do marido. Do marido dela. Ela estava falando do servo dela, ela estava metendo o pau mesmo no marido dela. Que era o que de fato ele era, né? Este homem de Belial, a saber Nabal. Pois como o seu nome é, assim é ele. Olha só. Como o seu nome é, assim é ele. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Mas eu, a tua serva, não vi os jovens do meu Senhor, aos quais enviaste. Aí em outra versão ela vai dizer, eu sou culpada. Eu sou culpada porque eu não vi quando os teus servos chegaram. E eu fiquei pensando, pense numa pressão que essa mulher vivia. Que ela não podia tirar o olho de nada que saía do controle, porque Nabal destruía tudo. E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, ela vivia numa pressão muito grande, viu, Nice? Era tudo ela, era os servos, era tudo ela. Então eu acho que Nabal era rico por conta da administração de Abigail. Glória a Deus. Glória a Deus que ela era sensata. Né? E aí ela começa a pedir perdão. E ela diz assim, e agora esta bênção, agora esta bênção que tua criada trouxe ao meu Senhor, que seja também dada aos jovens que seguem ao meu Senhor, né? E ela diz assim, rogo-te que perdoe a transgressão da tua criada. Aqui ela está falando de Nabal, mas ela está trazendo para ela. Da tua criada. Rogo-te que perdoes a transgressão da tua criada, pois o Senhor certamente fará do meu Senhor uma casa segura, porque o meu Senhor luta as batalhas do Senhor, e o mal não foi encontrado em ti todos os teus dias. E eu fiquei imaginando aqui, né? Aqui ela entendeu que sobre Davi tinha uma promessa. Ela acreditava igualmente que Davi era rei. Né? Ela poderia não
Mas tem promessa que Deus faz que é tão grande que até quem está perto acredita também. E eu acredito que a igreja é uma dessas, né? A promessa é tão grande que quem está perto acredita também. Né? Que a gente visualiza, que a gente deseja, que a gente almeja crescimento. Glória a Deus. E assim foi Abigail, ela creu. Contudo, o homem se levantou para te perseguir e para buscar a sua alma, mas a alma do meu Senhor estará atada ao fardo da vida com o Senhor teu Deus. E as almas dos teus inimigos, aquelas ele arremessará por funda, como no meio de uma funda. E sucederá que quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor segundo todo o bem que falou a teu respeito, e tiver indicado soberano sobre Israel, então ela sabia que Davi ia ser rei, que isto não te será por angústia. Olha só, Abigail começa a falar, todo esse tempo o Senhor não teve em suas mãos sangue inocente. Quantas oportunidades Davi não teve de matar Saul, mas não matou para quê? Para não ter sangue inocente na mão. E por uma atitude de Nabal, ele ia matar um bocado, até as crianças ele ia matar. E ali ninguém sabe o que iria acontecer com Davi, dali para frente. E Abigail é usada por Deus, eu acredito, e Davi também acreditou, né? Para falar para ela o que poderia acontecer se caso ele prosseguisse. Então, muitas das vezes, Deus usa pessoas para nos alertar que se a gente prosseguir nesse caminho, vai dar errado. É uma escolha minha ou sua, prosseguir ou voltar. Né? E Davi olhou, ouviu, escutou tudo que ela tinha a falar, diferente de Nabal, que não escutava ninguém. Davi escutou. E Davi disse assim, bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que me impedistes neste dia de vir a derramar sangue e de me vingar a mim mesmo com a minha própria mão. Aleluia. Então tem pessoas que Deus envia para mim e para você? Tem. Para nos dar direção? Tem. Para nos dar um alerta? Tem. Cabe a gente ouvir ou não? Cabe a gente recalcular a rota ou não? Porque tem situações que se a gente trocar, né? Trocar o momento, a gente vai pagar um alto preço. E a palavra vai dizer mais na frente que Davi voltou, nada aconteceu, e quando Abigail chega em casa, como é que tá Nabal? Embriagado, num banquete, ia morrer e nem ia nem saber. Ia morrer de graça, como diz a gente aqui. Ia morrer de graça, não sabia não ia nem sentir a morte. Mas um monte de inocente que estava perto ia pagar o preço por conta de uma atitude impensada de Nabal. Né? E a palavra vai dizer que Davi voltou e que quando foi no outro dia de manhã que Abigail chamou Nabal para conversar, e ela disse para Nabal o que tinha acontecido, a palavra vai dizer que Nabal ficou estatalado. Acho que ele disse, meu Deus, que livramento. Só que não, né? Porque o coração dele era endurecido. Ele não deu honra nenhuma a Deus. E a palavra vai dizer que ele ficou mal. E 10 dias depois, o Senhor o feriu. E ele morreu. Olha só. Então, uma vingança que Davi iria fazer com as próprias mãos e comprometer todo o seu ministério, o Senhor mesmo foi lá e resolveu. Então isso significa que quando eu e você estamos debaixo da dependência do Senhor, é Ele quem toma as dores. Glória a Deus. Quando eu e você estamos debaixo de uma promessa, de uma dependência, de uma retidão diante do Senhor, é Ele quem justifica. Pode falar por trás, pode fazer em reuniões com o meu e o seu nome no meio, mas é Deus quem vai ver, quem vai ouvir, quem vai justificar. Eu creio, Jesus. É o Senhor quem vai fazer a justiça por você. Porque foi Deus que fez a justiça por Davi. Porque Deus era testemunha das noites que Davi passava no alto com eles. Deus era testemunha das vezes que Davi livrou Nabal. Deus era testemunha de que Davi não tinha pensamento ruim contra Nabal. Ele só queria ajudar. Ele só queria fazer crescer. Ele só queria fazer prosperar. Esse era o coração de Davi com ele. Então o Senhor foi testemunha. E isso tem me mantido tão firme na minha vida.
É saber que é Deus que tem visto, feito e honrado. Sabe, é o que Glória tem me a Deus. mantido de pé e eu acredito que é o que vai manter você de pé. É sair daqui sabendo que é Deus quem vê suas atitudes no secreto. E é Deus que vai honrar no momento certo. E Aleluia. a palavra vai dizer que foi Deus que feriu Nabal e Nabal morreu. E Nabal morreu. E aí Abigail, a doidinha do jumento, vira o quê? Esposa de Davi. Vira rainha, se Davi era rei, Abigail era rainha. Não é verdade? Então, de esposa de um marido tolo, louco, passou a ser esposa de um rei. Que pra mim, eu sempre falo, é uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia. Por conta que tinha estratégia, inteligência e dependência do Senhor. Né? Então, assim, se Deus, eu até contei uma vez aqui, se Deus pega o pior crime do mundo, eu acho que o senhor não estava aqui não, no dia que eu preguei sobre isso, que conta a história que o maior crime do mundo foi o assassinato de Jesus. Né? E o maior milagre do mundo foi a morte de Jesus. Então, se Deus tem o poder de pegar a pior coisa do mundo e transformar na melhor coisa do mundo, o que é que Ele não pode fazer na minha e na sua vida? Glória a Deus. Glória a Deus. O que é que Ele não pode fazer? Aleluia. Se Ele tirou Abigail de um casamento falido, com um homem que não tinha carinho, que não cuidava dela, não cuidava dos seus servos, não cuidava nem dele mesmo, que vivia embriagado. Vivia embriagado, ele não cuidava nem dele mesmo. E reverteu a situação. E colocou ela como rainha. E talvez você ainda não tenha recebido coisas na sua vida porque talvez você ainda não tenha se comportado como uma rainha ou como um rei. Talvez você ainda não tenha recebido as promessas que Deus fez na sua vida porque você ainda não tem tomado uma atitude de quem governa a sua própria vida. Aleluia. A gente vai ver que Davi, quando escutou o conselho de Abigail, ele teve um autogoverno. Ele parou, ouviu e voltou. E quem é você diante de suas situações? Como tem sido o seu autogoverno? Como tem sido o seu autocontrole? Porque diante das situações, ou você se governa ou você é governado. Você é governado por suas emoções. A palavra vai dizer que quando Nabal morreu, Davi manda buscar Abigail e mais uma vez ela toma atitude. A palavra vai dizer que ela é ligeirinha demais. Pega as duas moças dela e parte. Né? Então, tem situações na vida da gente que a gente não pode pensar muito não. Porque se a gente pensar, a gente não faz. Se a gente pensar, a gente não deixa para trás. Se a gente pensar, a gente não segue, não faz, não compra. Perde a oportunidade. E a oportunidade é um cavalo selado, né, amiga? Ele passa, se você perder, você não monta mais. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite, diante de toda a história de Abigail, né, é que quando há uma promessa sobre a sua vida, você não pode agir por impulso. Quando há uma promessa sobre a sua vida, você precisa agir debaixo de um direcionamento. Você precisa agir debaixo de uma ordenança do Senhor. Né? Se poupando de escândalos, se poupando de derramamento de sangue de inocente, se poupando de muita coisa, para que quando você for honrado, para que você possa ser honrado, como o Senhor determinou na minha e na sua vida. Amém. Glória a Deus. Né? E olhando a história de Abigail, eu aprendi que quando eu tomo uma atitude certa, no momento certo, o Senhor Ele honra. Quando eu tomo uma atitude em prol de outras vidas também, porque a Abigail não estava pensando só na dela, a Abigail estava pensando na vida dos servos, a Abigail estava pensando até na vida do marido, mesmo sendo insensato, louco e grosseiro. A Abigail estava pensando, o Senhor também honra, o Senhor não se esqueceu de Abigail. Porque depois que ela ficasse viúva, ela seria só mais uma viúva. Mas o Senhor se lembrou de Abigail. Então o Senhor vai se lembrar de mim e de você, de nossas atitudes. Glória a Deus. O Senhor vai se lembrar de cada sacrifício, de cada ação, de cada pedrinha. O Senhor vai se lembrar. E no grande dia, porque Deus, Ele espera até o último dia para nos julgar. O ser humano não, ele está julgando diariamente, ele está acusando diariamente. Qualquer errinho que você faz, ele já lhe aponta.
Mas Deus não, por sua infinita misericórdia, Ele não julga a gente nem um dia. Ele só vai julgar no último dia. Glória a Deus. Né? Então que a gente aprenda com essa palavra a ser ouvintes, pacientes, ágeis, proativos, né? Que a gente corra atrás das coisas que Deus tem pra gente, né? Porque o resto o Senhor vai acrescentar, o restante o Senhor vai acrescentar.